gente gostaria de saber um pouco sobre a sua formação e o porquê você escolheu cursar psicologia, né? E está trabalhando hoje com dependentes químicos. Então, eu sou psicólogo clínico, sou especialista na clínica da toxicomania pela UERJ e venho desenvolvendo um trabalho aqui, por exemplo, no Instituto Fluminense de Saúde Mental, com pacientes com transtornos diversos, inclusive dependência química. Né? Também sou diretor do Instituto em Clínica Grupo Alívio, que é uma instituição que vem desenvolvendo um trabalho desde 1996, especificamente com pacientes com dependência química, mas é claro que também trabalha com outro tipo de transtorno, e quem trabalha com dependência química tem que trabalhar com saúde mental em geral. Né? Foi fácil chegar nessa escolha dessa profissão? Na escolha da psicologia? Da psicologia. Foi um pouco fácil, porque era algo que me encantava, né? O saber da psicologia era algo que me encantava, que gerava muita curiosidade para mim. E aí foi algo que já estava mais ou menos organizado dentro da minha cabeça. E qual a sua filosofia de trabalho? Minha filosofia de trabalho? Minha filosofia de trabalho, quer dizer, eu acho que é promover saúde mental, né? Isso que eu entendo como algo mais importante para mim quando estou diante de um paciente. É necessária especialização além da graduação em psicologia para atuar nessa área? Na área de dependência química? Sim. Sim, é necessário, porque a psicologia é muito ampla e esse tipo de patologia requer um pouco de experiência. Não necessariamente uma especialização, mas precisa estar inserido com outro profissional que tenha experiência, certo? Então, corrigindo, não é necessário uma especialização, mas é necessário fazer parte de uma equipe que tenha alguém que seja especialista ou por um título ou por uma experiência a partir de 5 anos, né? Assim, isso eu acho super necessário. Quais são as áreas de atuação? Da psicologia que você diz? Não. Por exemplo, podem ser consultórios particulares ou pelo SUS? Para tratar pacientes com dependência química? Sim. Então, os tratamentos existentes dessa patologia, né, dessa doença, geralmente acontece um tratamento ambulatorial comum, que pode ser algum tipo de modelo de psicoterapia, pode ser psicoterapia familiar, comportamental, psicanálise. A nível ambulatorial, eu digo aquele tipo de 1 ou 2 consultas semanais, como também pode ter um ambulatório intensivo ou um que a gente chama de hospital-dia. Por exemplo, aqui hoje tem hospital-dia, tem mais de 60 pacientes que estão aqui, passam o dia, chegam às 8 da manhã, saem às 5 da tarde, e esse é um programa de hospital-dia. E tem os casos mais graves que necessitam de uma intervenção mais intensiva, são os casos de internação. No caso, eles passam um dia aqui na clínica fazendo o quê? Tem atividades? Então, são várias oficinas terapêuticas, musicoterapia, oficina de mosaico, vários tipos de oficina, né? Dinâmicas de grupo. Né? Aqui no caso tem pacientes no hospital dia de diversas patologias. Né? Então tem aquela programação que a gente faz com pacientes com dependência química somente, bem preservado, pacientes com dependência química e comorbidade com outra patologia, que muitas vezes apresentam já algum nível de comprometimento maior, né? Pacientes às vezes com casos mais graves que estão impossibilitados de trabalhar, de estarem inseridos dentro do contexto social. E quantos profissionais estão envolvidos? Quantos? Nesse tratamento? Quais os profissionais ou quantos profissionais? São quais, quantos e quais? Então, dentro desse programa aqui, a gente tem a psicologia, que é um número muito grande, tem todo o acompanhamento da psiquiatria, e aí envolve também outros oficineiros, como musicoterapeuta, arte-terapia, né? Terapia ocupacional.
Qual é o período mais ou menos assim para o paciente ter a cura, talvez sair daqui sem precisar mais voltar? Essa é uma pergunta muito difícil. Por quê? Vocês estão falando bastante sobre a questão da dependência química, né? Então, assim, eu estou anulando os casos, porque mais de 50% dos casos de dependência química, eles são comorbidade, ou seja, dependência química associada a um transtorno de humor, dependência química associada a um transtorno de ansiedade, dependência química associada a quadros psicóticos. Então, pelo menos aí uns 50% você vai depender de cada caso e tal. O que a gente pode falar sobre pacientes com dependência química é que exige uma mudança, exige um tratamento e depois disso uma manutenção para uma mudança no seu estilo de vida. É a mesma coisa uma pessoa que quer fazer regime, né? Ela faz um regime perfeitamente, ela alcançou o peso que ela quer, daqui a 3 meses, pronto, aí agora ela vai comemorar onde? Na churrascaria. Daqui a 3 meses ela volta a pesar a mesma coisa. Paciente com dependência química é muito semelhante a isso. A dependência química é muito parecida com diabetes, hipertensão, são doenças crônicas que exige no indivíduo uma mudança no estilo de vida. Senão ele fica bem novamente, conquista novamente as coisas, né, socialmente falando, e daqui a pouco ele de novo abre um quadro daquele de crise e aí ele fica numa repetição do uso de droga e compromete a vida dele profissional, amorosa, de todas as áreas, né? Então ele vai precisar fazer uma mudança no estilo de vida, né? Então, tem pacientes que fazem muitas internações, tem pacientes que fazem programas durante muitos anos, como também tem pacientes que fazem um programa, fazem uma mudança no estilo de vida e pronto. Aí de repente uma psicoterapia individual é suficiente para o indivíduo fazer mais um período e ponto, né? A cobertura pelo SUS ou os tratamentos são particulares? E qual é o custo? Entendi. A dependência química é uma doença como outra qualquer. Então tem cobertura pelo SUS, tem cobertura dos planos de saúde e tem, claro, tem tratamento particular, né? Então, por exemplo, o programa que existe nacional é a indicação de que cada município tenha um CAPS-AD. Isso é um programa nacional, certo? E a partir do número de habitantes, o município deve ter um CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Isso é um tratamento gratuito, fornecido por cada município com verba federal. Existe um tratamento de plano de saúde, que todos os planos tratam disso, né? Os profissionais, aqui mesmo nós aceitamos vários planos, porque aqui é uma clínica particular. E agora, quem tem um número expressivo de tratamento no Brasil são as empresas de terceiro setor, são as ONGs, as associações sem fins lucrativos, muitas delas ligadas a religiões. E isso tem um número muito expressivo no Brasil. Estou falando em termos de Brasil porque eu sou fundador do Conselho de Niterói e a gente representou um país num programa de cidades irmãs que tinham países da Europa, América Latina. Então a gente teve que fazer um levantamento e a gente viu que no Brasil o forte para tratamento específico de dependência química são essas ONGs, essas associações. As clínicas particulares existem, claro, o do governo existe também, apesar de ser muito precário, apesar de não dar conta do que ele se propõe, né? Por exemplo, tem vaga ali para tratar com essa equipe 300 pacientes. Chega lá, você vê que ele está tratando 1.200. Então é óbvio que a qualidade do tratamento é inferior. Você pegar um indivíduo de dependência, um quadro crônico, de dependência química, de cocaína, de mais de 20 anos, feito várias tentativas,
e marcar um atendimento psicológico de 30, 40 minutos por semana com esse paciente, você está dizendo para ele que está tratando dele, você está dizendo para a sociedade que você está tratando, e na verdade não está tratando de nada. Né? Pelo contrário, existe uma verba federal vindo para o município por causa disso. Então faz de conta que se trata. Né? Aplica-se aquelas ideias de redução de danos, sem pé, sem cabeça, tentando generalizar que para todos serve, e aí é óbvio que não vai tratar de ninguém. Né? Mas isso é uma questão governamental que a gente já imagina. Né? Então hoje o trabalho maior que a gente tem aqui no Brasil seria as ONGs, que estão as ONGs, e o terceiro setor, porque tem ONGs, associações, todas essas, tudo que não é privado nem governamental é o terceiro setor. Né? É o maior número de ações para tratamento ou acolhimento. Tratamento não, porque para ter o termo tratamento tem que ter toda uma equipe da área psi e por aí vai. Né? E muitos desses lugares não tem equipe. Não tem equipe suficiente. Aí eles chamam isso de acolhimento, entendeu? Mas é efetivo esse acolhimento para o dependente? Em alguns casos, eu costumo dizer o seguinte: qualquer tratamento é melhor do que nenhum. Mas os critérios estão muito longe dos critérios que a Anvisa estabelece. Que deveria ser, mas há sucesso também desses acolhimentos, então. Alguns casos, um acolhimento muitas vezes é suficiente. Outros casos que tem uma patologia, um quadro crônico, não é suficiente. Porque essas coisas também esbarram por um problema social e é o usuário de droga, mas é confundido com dependência química. Então, é difícil A questão toda se dá sempre naquilo, que é o diagnóstico. Tem que ser um profissional da área psi, seja ele psicólogo ou psiquiatra, para avaliar isso e ver que tipo de tratamento é adequado. Usuário de droga é uma coisa, dependente químico é outra. Usuário de droga é um indivíduo que escolhe usar ou não, certo? Dependente químico, ele tem uma doença, ele é portador de uma doença, certo? É totalmente diferente, não tem nada a ver com o uso de droga. Tem dependente químico que tem 20 anos que não usa, e tem usuário de droga que não tem problema nenhum, que usa todo dia e não é dependente. Né? Então essa diferenciação é o eixo principal do atendimento para o tratamento adequado. O que difere? Como que a gente identifica? Isso é mais amplo, mas vou tentar alguns itens. Por exemplo, a capacidade de controlar início, término e a quantidade de uso, uma negligência progressiva de prazeres outros. Por exemplo, assim, o indivíduo tem várias coisas que fornecem prazer, sensação de bem-estar para ele. E nos últimos anos ele vem afunilando isso somente para a relação com a droga. Você pergunta para ele quais são as coisas que você gosta de fazer na vida, ele te cita 5 coisas, e aí você pergunta há quanto tempo você não faz isso? Aí ele vai dizer, tem tempo que eu não faço isso, tem tempo que eu não faço aquilo. E ele fica canalizando, afunilando todas as fontes de prazer para alguma coisa relacionada com a droga de escolha dele. Né? Outra questão é o indivíduo repara e quando ele retorna ele volta novamente para aquele quadro anterior. Esse é um outro ponto importante. Aí, isso daí é o início de uma avaliação diagnóstica para a gente saber se se trata de um uso de droga ou de um quadro de dependência química. Usar droga é uma questão do que ele entende que é o melhor para ele, né? Como a gente gosta, tem gente que gosta de picanha com gordura, né? Faz um mal tremendo. É uma escolha de cada um, certo? Quais as teorias mais colaboram para o bom resultado do trabalho da psicologia na questão da dependência química? Bom, isso é interessante. Então, eu sou, isso para deixar claro, eu sou um psicólogo clínico que me especializei na abordagem sistêmica, em terapia familiar, desenvolvi durante muito tempo, período todo meu de graduação e pós-graduação em psicanálise. Mas é importante compreender que algumas teorias psicológicas são mais eficazes em alguns momentos. Por exemplo, para a aderência do paciente ao tratamento, a entrevista motivacional, a TCC, terapia cognitivo-comportamental,
e a abordagem sistêmica, elas costumam ser as mais eficazes para iniciar um tratamento. Muitas vezes, a relação que ele estabelece com a droga é uma questão sintomática. Então, precisa, às vezes, avaliar isso de forma minuciosa posteriormente. Aí, por exemplo, fazer análise para alguns pacientes que têm conteúdo para isso é muito legal, muito interessante. Não são todos os pacientes que têm conteúdo para fazer análise, né? Os pacientes neuróticos que abrem quadros de dependência química, para fazer análise depois do início do tratamento, pode ser muito eficaz, né? Você pode relatar algum caso que chamou sua atenção? Nesse tempo? Eu tenho diversos casos que chamam a atenção. Uma vez eu fui chamado para atender me indicaram uma paciente, a paciente estava internada por um plano de saúde, que ela foi na porta de entrada, né? Plano de saúde, muitas vezes cada plano tem um formato para funcionar. Esse plano você vai numa porta de entrada, no hospital do próprio plano de saúde, é avaliado ali por um profissional que não é um profissional necessariamente específico para isso, e aí o paciente é internado ou não. E essa paciente era uma paciente de 19 anos, ela tinha sido internada, e a família ficou um pouco insegura, porque chegou lá, ela tinha sido internada num ambiente de psiquiatria, e a família ficou insegura, foi indicada por uma outra médica que conhecia meu trabalho, e aí essa família veio me procurar, eu atendi a família e disse, olha, eu só tenho condições de avaliar o caso, se é necessário estar ou não, se a paciente vier aqui, não tem como, né, eu fazer uma entrevista com a família, dizer o que é o mais indicado. É claro que as informações que vocês me trouxeram me deixam aqui várias interrogações. Por que a atitude da internação? Mas eu tenho que avaliar. E eles então compraram essa briga, foram lá, retiraram a filha da internação, assinando a responsabilidade disso, levando para eu fazer uma avaliação. Quando eu fui fazer uma avaliação, essa menina era uma menina de estrutura histérica, né? Uma personalidade histriônica, experimentou droga algumas vezes, e ela estava estudando numa outra cidade, morando nessa cidade também. Então ela, diante de uma situação lá que ela virou uma noite, teve uma decepção amorosa, estava distante dos pais, tinha ido muito mal na faculdade, ela abriu um quadro de ficar muito mal, deprimida, né? Ela abriu um episódio depressivo, sendo que ela é de personalidade histriônica, e ela de vez em quando usava drogas. Isso foi diagnosticado como um quadro de dependência química crônica, e ela foi internada. E a indicação para esse caso não era isso, de forma alguma. Uma internação deve ser feita só para a dependência química, que eu estou me referindo, somente por dois objetivos. Interromper o uso de droga quando o paciente não consegue, depois de percorrer ambulatório, hospital dia, a gente não consegue fazer com que o paciente interrompa o uso de droga, aí a gente pode indicar uma internação. E o outro objetivo que é iniciar um processo terapêutico. Interromper o uso de droga e iniciar um processo terapêutico. Acabou, só isso. Daí para frente, ele já vem para o hospital dia ou para um programa ambulatorial de 2, 3 vezes por semana. É isso que é uma indicação, né? Não é manter um paciente internado naquelas condições. Até porque você tem pacientes internados dentro de uma internação, por exemplo, de dependência química, o paciente está aprendendo a lidar com pessoas ali dentro que têm quadros crônicos. E aí os efeitos colaterais de uma internação podem ser muito maléficos, né? Esse foi um caso que me chamou a atenção, que eu tive que mudar toda a programação, né? O último recurso usado como primeiro. Internaram a menina, mas não era isso. Não era isso, né? Não sou contra nada de internação, tá? Para deixar isso claro. Eu interno paciente, cada semana eu interno um paciente. Tendo muitos pacientes que é necessário às vezes internar. Não sou contra. Eu sou contra o tratamento generalizado, como se a internação fosse bom para todos, ou então a não internação fosse bom para todos. E cada caso é um caso, tem que ser avaliado, né?
levando em conta uma série de fatores. Mas já houve um caso também de insucesso Muitos. no tratamento? Muitos. Até porque o índice de recuperação, por exemplo, de pacientes com dependência química é um índice muito baixo de recuperação. Muitos profissionais, essa é uma área muito carente de profissionais que trabalham com isso há muito tempo. Muitos profissionais não suportam a frustração de ver o seu paciente indo bem, as coisas estão indo muito bem e daqui a pouco você recebe um telefonema da família ou então o paciente começa a não chegar e aí você fala, o que está acontecendo? Quando você vai ver, o paciente está muito mal. E tem episódios de recaídas assim que são gravíssimos, né? Fazem internações hospitalares, né? Pacientes que ficam sem comer, sem beber 3, 4 dias, precisam às vezes ir para o soro. Então são quadros que você vê o paciente muito bem, começa a ver ele retomar a vida dele, trabalho, estudo, relacionamentos, e de repente quando você olha, desaba isso tudo. Muitos profissionais não suportam a frustração de lidar com isso, que é difícil mesmo. E quem quer ingressar nessa área, assim, qual o conselho que você dá? Eu acho assim, que deve estar inserido dentro de um contexto de supervisão clínica com alguém que tenha muita experiência ou fazer um curso recomendado de profissionais que atuam com isso há bastante tempo, né? Uma diferença grande que eu acho que vale a pena ressaltar, que é isso que eu me especializei em saúde mental e dependência química, isso que eu acho que é assim, crucial. Muitos profissionais que atuam com dependência química conhecem quase nada de saúde mental geral. E muitos profissionais de saúde mental geral não conhecem quase nada de dependência química. A dependência química, muitas vezes, olha a terminologia que a gente coloca. Eu sou um que várias vezes promovo workshop, saúde mental e dependência química. Quer dizer, primeiro de tudo, dependência química ela se encontra onde? Dentro de saúde mental. Mas por que a gente fala dependência química em saúde mental? Porque realmente é algo diferente, né? Não são todos os profissionais que lidam com pacientes psicóticos que sabem lidar com paciente com dependência química. Não são todos os profissionais que lidam com dependência química que conseguem diferenciar um transtorno de humor, de uma estrutura de personalidade, de um transtorno de personalidade, entendeu? Então, são áreas difíceis, né? Então, acho assim, que um profissional da área de psicologia precisa sempre se especializar em dependência química e nos outros transtornos mentais também, porque não tem como diferenciar. Sabe como acontece? Acontece assim, uma família liga e marca, e fala que o filho está com problema de droga. Você vai atender o filho é esquizofrênico e usou maconha de vez em quando. Gente, a maioria dos pacientes com esquizofrenia usam cigarro até os dedos ficarem amarelos. Eu levo vocês aqui agora para você ver todo mundo com o dedo amarelo. E muitos usam maconha. Não é porque ele é usuário de maconha que ele passa a ter o diagnóstico de dependência química. Ele é um esquizofrênico, essa é a doença de base, e ele também é usuário de droga. O que muda toda a programação, toda a indicação terapêutica, entendeu? É diferente daquele indivíduo que ele tem a sua estrutura preservada, neurótico, e aí, na relação dele com a substância psicoativa, ele desenvolve uma relação de dependência. São totalmente diferentes, né? Só que as famílias, quando procuram os profissionais, se ele usa a droga, já nomeiam dessa forma. Então os profissionais precisam saber fazer essa diferenciação.